Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador, estejam com todos nós essa manhã, que nós possamos sair aqui edificados com a palavra do Senhor. Botamos o título hoje dessa pregação que somos iguais. Na verdade, somos todos iguais, né? É algo que realmente, diante da verdade do Senhor, nós não podemos ter essa diferença um do outro, nem podemos agir dessa maneira. Então, eu convido a todos a abrirem na carta de Tiago. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 2, versículos de 1 a 13. Acharam? Amém. Amém. Opa, que bom. Então vamos lá. A gente está trazendo umas características do livro de Tiago, antes de começar, que a gente falou que ia fazer isso, né? Então, essa carta de Tiago, ela foi uma das últimas a entrar no cânon do Novo Testamento. Martinho Lutero a considerava como a epístola de palha. Por quê? Ele fez isso principalmente por causa de uma aparente contradição entre a mensagem de Tiago sobre fé e obras e a ênfase que Paulo dá na justificação pela fé. Isso nós vimos durante esse tempo todo no livro de Romanos e também está escrito em Gálatas. Lutero, ele ensinava a sole fide, não está mais aqui, né? Sole fide, que significa somente a justificação em Deus ocorre através pela fé, não em obras. Não precisa mais já estar no versículo 14, Tiago fala algo que Martinho Lutero deve ter ficado arrepiado, que diz o seguinte: de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Entenderam a contradição? O que Martinho Lutero não considerou esse livro como uma epístola de palha, né? de palha? Porque ele fala que a salvação, a justificação é somente pela fé. Mas Tiago que fala que eu preciso ter obras também. Muitos teólogos e estudiosos argumentam que a aparente contradição entre Paulo e Tiago é mais uma questão de interpretação do que doutrina. E os dois autores, na verdade, estão complementando um ao outro. Depois nós vamos entender o que Tiago quis falar sobre fé sem obras é morta e que adianta ter obras se não tem fé. Nós vamos chegar a isso na próxima pregação. Então, na verdade, isso não altera. Mas nós vamos também ver outra característica que nós vamos ler agora. Então, essa passagem, quero que vocês acompanhem comigo, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado aonde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Não são os ricos que oprimem vocês?
Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrado nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos estar orando. Pai eterno, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa manhã. Que nós possamos realmente ser edificados, possamos ser transformados pela Tua palavra, Pai. Que nós possamos realmente colocar, como mesmo Tiago, ele fala, Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor, e que isso seja uma verdade na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante essa colocação de Tiago, né? Ele está falando de... Por que será que ele está falando alertando a igreja sobre esse tipo de comportamento, né? Está dando mais atenção às pessoas de posse do que às pessoas humildes, né? Então, o contexto desse Tiago refere-se à situação socioeconômica dos cristãos daquela época, onde havia uma grande disparidade econômica entre as pessoas e com a divisão clara entre rico e pobre. Os cristãos, eles enfrentavam desafios significativos em sua sociedade. Muitos deles eram provenientes de origem humilde e a comunidade cristã incluía pessoas de diferentes classes sociais. Nós temos que entender que essa comunidade, ela estava crescendo em um meio de ambiente religioso e cultural judaico, aonde existia questões de privilégio de status e condição social. Os judeus, eles tinham nós vimos no início de Romanos também, que eles se achavam, né? Eles se achavam melhores, porque eles tinham recebido a lei, apesar de já terem se convertidos, mas eles achavam melhores do que os outros, do que os gentios, porque receberam a lei, porque foram circuncidados, porque foram o povo escolhido. E isso aí deixavam eles de uma maneira soberba diante da própria igreja, das pessoas em situações humildes. E é exatamente para essas pessoas que Tiago está escrevendo. Talvez alguém possa falar, Barbeto, hoje existe isso? Lógico que existe. Aqui somos poucos. Mas hoje em dia, a gente sabe que as pessoas dão muito mais valor do que você tem do que o que você é. Eu fico indignado quando as pessoas se dirigem a certo grupo de pessoas como os famosos. Você já escutou isso em algum lugar, né? A reunião estava cheia de famosos. Não no mundo secular, estou falando isso no mundo da igreja. Reuniões de estrelas de igreja, que são tratados de maneiras diferentes, de maneira onde existe essa acepção de tratamento. Graças a Deus aqui todos somos iguais. Somos poucos. Espero que continue assim, porque hoje somos poucos, mas daqui a pouco podemos ser muitos. E talvez isso possa, como a gente sempre fala, nós somos corruptos, nós nos corrompemos com as situações.
É duro a gente entender essa nossa situação, mas ela é verdadeira. E eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra eu mesmo, para que isso não me torne um homem soberbo, para que isso não me torne escolher algumas pessoas em detrimento a outras, para mim preferir estar com uma pessoa do que com outra. Hoje nós fazemos parte de uma comunidade e nós temos como missão, digamos, de fazermos diferença. Somos diferentes. Vivemos de modo diferente. Agimos de modo diferente no mundo. E temos que ser vistos e reconhecidos exatamente por isso. Que somos pessoas que não olhamos anéis dos dedos. Nós olhamos a necessidade, seja quem for. Então, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos confrontavam as normas sociais da época, desafiando os crentes a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus, que valoriza a igualdade, a justiça e o amor ao próximo. Nunca podemos esquecer disso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? A Estela? Não. Também é. O meu próximo é qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Trate todas as pessoas iguais. Paulo ele vai escrever, que o Rodrigo está pregando sobre Efésios, né? Então vai ter uma passagem que ele vai falar sobre relacionamento de marido e mulher, aquela grande passagem, esposa seja submissa aos seus maridos. Ele vai chegar nesse ponto aí, a gente tem mulheres que se arrepiam quando escutam isso, porque não entenderam ainda, mas o Rodrigo, pela graça e misericórdia, ele vai poder explicar isso às mulheres que se sentem incomodadas com mulheres sejam submissas aos seus maridos. E também tem maridos que também não entenderam quando ali vai dizer que você cuide da sua esposa como Cristo cuidou da igreja, ou seja, morra por ela, dê a sua vida por ela. E depois ele vai falar sobre relacionamento de pais e filhos, e aí ele vai falar sobre senhor, de escravos, na verdade, aqui ele fala. Talvez a palavra escravo, a gente tem que saber que isso foi na época, mas hoje vamos falar nossos subordinados como trabalho, empregados, alguma coisa assim. Olha aqui que Paulo vai escrever. Vocês, senhores, vocês, patrões, trate os seus escravos, trate os seus empregados da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Nada justifica nós acharmos que existem pessoas umas melhores que a outra. Não temos nenhuma base na palavra de podermos fazer esse tipo de acepção. E para um exemplo prático para tirar desse texto é que Tiago, o livro de Tiago, ele mostra o princípio de igualdade, do amor e ao próximo em nossos relacionamentos diários. Nós vamos sair daqui aprendendo como devemos ter esse relacionamento diário com qualquer pessoa que está em nosso entorno. Seja o nosso patrão, seja o nosso empregado, seja o nosso amigo, seja o vizinho, seja, enfim, qualquer pessoa. Então eu dividi isso aqui em 4 partes. A primeira parte é evitar o favoritismo. Observe que eu poderia ter colocado não tenha favoritismo, mas eu botei evitar. Por quê? Porque nós somos pessoas complicadas. Quando a gente fala evitar, é uma admoestação para que você pode, de algum motivo, ter esse favoritismo. Então faz o seguinte, perceba e evite qualquer tipo de
favoritismo a alguma pessoa. Então Tiago diverte contra mostrar favoritismo, aqui no caso rico, enquanto menospreza os pobres. O livro de Tiago tinha alguma condição, que a gente vai ver por isso, porque ele vai lá no capítulo 5, ele vai continuar, ele vai falar novamente sobre os ricos. Mas na verdade ele está falando não de riqueza, de uma riqueza além da financeira. Uma riqueza de soberba, uma riqueza daqueles judeus que estavam congregando juntos, e que não devia ser fácil. Li uma reportagem sobre os judeus e os gentios na mesma igreja. Como era difícil o relacionamento, inclusive, tipo, comer. A gente viu isso em Romanos. Um não podia fazer isso, um não podia fazer assado, não podia fazer isso, não podia fazer assado. Era difícil. E eles também tinham que conviver com isso. Tinham que viver com um povo dentro da igreja cristão convertido e extremamente soberbo. Então devemos estar atentos. Viram o que eu falei? Evite, esteja atento de não tratar as pessoas com base em sua posição social e econômica. Certa ocasião, um amigo nosso foi lá no café acompanhado de um deputado. Quando ele adentrou ao café, eu entrei no café, e ele falou assim, está aqui o deputado, coisa e tal. Eu falei, ok, tudo bem, como é que vai, coisa e tal. E fui fazer o que eu tinha que fazer. Aí ele falou assim, poxa, mas eu trouxe um deputado aqui. Eu falei, meu funcionário, eu tratei ele igual qualquer cliente. Às vezes essas pessoas gostam de trazer esse tipo de pessoas como se fosse uma autoridade. E não são autoridades, são pessoas iguais a cada um de nós, com funções diferentes. Eu, no caso ali, era dono de uma cafeteria. Ele ali era um deputado que trabalhava para o Estado, que é mantido pelo imposto que o meu café gera. Ou seja, ele que deveria, de repente, falar assim, muito obrigado, puxa, legal, você está pagando teu imposto, está tudo certinho. Na verdade, seria o contrário. Mas a gente sabe que acontece isso. Quando aparece uma pessoa, tal pessoa não é, como eu falei, ela não é indicada por quem é. Ela é indicada pelo que tem. Tal pessoa, não, ali o cara ali é isso, porque é aquilo. Tudo bem, nós sabemos, não estou falando exatamente como o Tiago fala, ninguém está falando de você pode ter, e bom que tenha. E detalhe, aqui nós aprendemos também, e se tiver, aproveita e invista no reino de Deus. É assim que a palavra diz. Então, como eu falei, devemos tratar a todos com igualdade e dignidade, reconhecendo que todos são imagem e semelhança a Deus. Todos. Segundo ponto, praticar a empatia e compaixão. Isso aqui é algo muito importante. Devemos estar atentos às necessidades dos outros e agir com compaixão. Nós falamos isso, acho que ano passado todinho. Romanos, Paulo fala isso. Nós aqui somos um corpo e temos vários membros. E nós devemos tomar conta de cada um de nós. Devemos agir com compaixão. E detalhe, especialmente aos menos privilegiados. Essa tem que ser a ação de cada um de nós. Isso pode envolver ajuda aos necessitados, oferecendo várias coisas. Suporte emocional, recursos, ou simplesmente ouvir e entender as lutas que enfrentam. Tiago ele vai falar algo no início, que ele vai falar assim, ó. Sejam todos prontos para ouvir. Devemos estar preparados para ouvir a necessidade de todos. Ainda diz, tardios para falar. E vai falar mais ainda. Tardio para irar-se. Pois a ira de Deus não produz justiça de Deus. Temos que
praticar essa compaixão, temos que praticar isso em nossas vidas, ouvir e entender as lutas que os outros enfrentam. Seja ouvido, seja um ombro, para que as pessoas possam trazer a você. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque nos confiamos uns nos outros. A palavra diz que nós devemos confessar os pecados aos irmãos, né? Sabe por que isso não acontece? Porque não existe uma confiança necessária de saber para quem você confessa não vai te julgar. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco também. Hã? Ele vai falar sobre isso aí também, né? Dificuldade, às vezes, de podermos falar nossa necessidade por medo que alguém olhe, escute e nos julgue. Mas nós temos que ter essa compaixão e sabemos ouvir. 3, julgar com misericórdia. Em vez de fazer julgamentos precipitados com base nas aparências externas, devemos aprender a julgar com misericórdia, levando em consideração o contexto e as circunstâncias individuais de cada pessoa. Isso envolve ser paciente, compreensível e, detalhe, disposto a perdoar os outros quando necessário. Nós aprendemos sobre o que é perdão. Nós aprendemos quando é necessário perdoarmos, né? Aquela nossa lição, depois nós vamos ter que reeditar, porque foi sensacional esse tempo que nós tivemos e não terminou ainda. Olha o que Paulo vai escrever, porque Tiago ele escreve uma carta que mais parece uma pregação. E a maneira que ele escreve, então Paulo vai falar, agora Paulo vai falar em Romanos 2, logo depois que ele fala da ira de Deus contra a humanidade, ele vem falando. Em Romanos 1 é complicado, é forte, é duro, foi escrito para mim. Não olha para mim não, porque também foi escrito para você. Não olha assim para mim não, foi escrito para você também. Aí ele fala, logo após que ele fala da ira de Deus, ele fala o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou se você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência dele, não reconhecendo a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Geralmente quando eu falo, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia e a tua paciência estejam conosco. Porque é muito fácil, às vezes, nós colocarmos algo na vida da igreja, alguém que está pregando ou falando da igreja, colocar isso como algo fácil para quem fala. Estamos na mesma situação, somos todos iguais diante de Deus. Passamos pelas mesmas dificuldades, as mesmas aflições, as mesmas tribulações, mas pela graça, misericórdia e paciência do Senhor, também participamos da sua bondade para cada um de nós. O 4º ponto: agir em conformidade com a lei do amor. Tiago nos lembra que devemos agir de acordo com a lei do reino, que diz sobre o amor ao próximo. Isso significa colocar em prática o amor em nossas interações diárias, tratando os outros da maneira que gostaríamos de ser tratados,
e buscando o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios interesses. Paulo escreveu, Romanos 12, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que vocês. Mais ou menos como a gente, quando pregou isso aí, o título da pregação era, lembram? Não se ache. Não se ache. Não se ache bom. Não se ache capaz. Não estou dizendo que você não seja. Só não se ache. Não faça disso um objeto de ser soberbo. Se você é bom no que você faz, graças a Deus. Você é mordomo daquilo que o Senhor botou na tua mão. Se você é um bom profissional, seja um excelente profissional. Tudo que vier em nossa mão, faça para a honra e glória do Senhor. Seja o melhor em que você fizer para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso papel. Estamos aqui para isso. Tiago faz uma conexão entre a lei de Deus e a necessidade de cumprir o mandamento do amor ao próximo. Já percebeu que ele vai falar aqui, Tiago vai falar no versículo, pois aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você começa adultério, mas começa assassinato, torna-se transgressor da lei. Paulo, mais uma vez ele vai escrever, Paulo, ele mesmo diz que o meu evangelho, o livro de Paulo é muito importante para quando a gente aprendeu. Não estou dando ênfase a Paulo, estou falando que o ensinamento que ele trouxe à igreja é muito importante para a igreja atual. Ele usou o evangelho e ele falou o seguinte: se existe alguma palavra minha que não tenha sido escrita, que seja maldito, então podemos confiar no que foi falado. E ele falou: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, cumpriu a lei. Pois este mandamento: não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Sensacional isso que Paulo escreve. Tiago destaca que o amor ao próximo, como a si mesmo, está cumprindo o resumo que Jesus fez dos mandamentos. Lembram? Ame a Deus está escrito lá em Mateus, está no Evangelho, ame a Deus sobre todas as coisas. E mais o quê? E ame o seu próximo, como a ti mesmo. Então, estamos cumprindo o resumo que Jesus fez. Tiago está nos ensinando a observância da lei não se limita a seguir uma lista de mandamentos, mas envolve viver de acordo com o princípio deste mandamento, que é amar o teu próximo. Ao agirmos com essa acepção e favoritismo, quebramos esse amor ao próximo. Então estamos transgredindo a lei de Deus e seremos julgados por isso. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa o juízo. Tiago 2, o que faltou aqui no 13? A aplicação. Porque nós temos que aplicar isso agora. Nós temos que pegar isso que foi escrito naquele contexto lá, vamos trazendo para cá e aplica para que nós possamos viver o nosso dia a dia. Tiago nos desafia a vivermos de acordo com o princípio do reino de Deus, demonstrando amor, igualdade e compaixão em todos os nossos relacionamentos. Temos que ser reconhecidos por isso. Somos desafiados a viver
isso. Vivemos, como eu falei, tempos difíceis, cheios de confusões ideológicas e partidárias, aonde o homem não dá o devido valor ao Criador de todas as coisas. Mas nós, os salvos, nós, os eleitos, nós, os predestinados, nós, o povo de Deus, devemos estar atentos ao ensinamento de Jesus, que diz que somos sal e luz nesse mundo caído. E a igreja de Cristo que nós fazemos parte deve fazer diferença aonde colocarmos os nossos pés. Certa ocasião eu falei que eu escutei uma pessoa falando que o mundo é muito colorido. Outro dia eu estava vendo um filme naquela Star+, né? E o filme estava em HD, não, estava em 4K, esses filmes novos que a imagem é sensacional. O colorido, né, Estela? O colorido, o verde, o vermelho, o azul. E eu fui mais atraído pelas cores do que pela história. E o mundo, ele também é muito colorido. Nós somos atraídos por coisas que não valorizam o reino de Deus. Muitas vezes desejamos estar em condições no qual Deus não vai lhe colocar. Muitas vezes desejamos coisas que Deus não falou que você vai ter. E exatamente é nesse sentido que nós temos que ter esse entendimento e não deixarmos que essas coisas modifiquem ou nos tornem pessoas que tenham uma visão diferente de coisas. Que nós possamos olhar todas as pessoas da mesma maneira. Que a gente possa, como está escrito, que não nos acharmos melhores do que ninguém. É melhor darmos honra a uma pessoa do que sermos honrados. É melhor buscarmos esse tipo de relacionamento, porque desta forma nós vamos revelar o amor de Cristo. Temos que fazer diferença aonde quer que a gente esteja, em qualquer posição que nós estivermos. Se você está passando por humilhação, não tem problema. A justiça não é a nossa. Se você está passando em um momento bom da sua vida, glorifique ao Senhor, porque Ele é o que lhe dá. Ele é o que traz toda essa vantagem à vida ao crente. E que nós possamos usar essa passagem esse livro de Tiago como um alerta para cada um de nós. Possamos, aliás, a palavra de Deus, como mesmo Tiago fala, não seja apenas ouvinte dela. Pratique. Pratique. Amém, meus amados? Amém. Vamos estar orando só, depois vamos participar da ceia. Mas antes eu quero só... Pai eterno, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Pelo Tiago, Pai, por essa carta que nos adverte, que nos desafia, Senhor, a sermos pessoas que façam diferença nesse mundo, Pai. Muitas vezes, Senhor, não passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas sabemos que é o Senhor que nos sustenta em todas as coisas, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, a sermos pessoas melhores, Senhor, a sermos pessoas, Senhor, que reconheçam acima de tudo, Pai, a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu favor, e que possamos fazer diferença nesse tempo, Pai. Possamos, como nós estamos falando dia após dia, que possamos ser sal nesse mundo caído, Pai. Que possamos ser luz, Senhor, possamos cada vez mais, Senhor, sermos essa diferença, Pai, que para cada vez mais aqueles que dormem possam despertar para o Teu Evangelho. E nós oramos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém. Amém.